Olá, leitores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e no vídeo de hoje eu vim fazer um balanço geral das leituras realizadas no ano de 2022. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo. Bem, 2022 foi um ano que, com relação às leituras, não foi tão bom assim para mim. Eu não consegui ler tudo aquilo que eu queria. Na verdade, eu não cumpri boa parte das metas que eu tinha proposto para mim no ano passado. No entanto, eu consegui aproveitar de alguma forma todas as leituras que eu realizei. Todos os livros de alguma forma me marcaram. Ou seja, o ano acaba terminando num saldo bem positivo, pois as leituras que eu realizei foram muito boas. Enfim, nesse ano eu consegui aceitar o fato de que provavelmente eu nunca mais vou conseguir ler tanto quanto antes. Por exemplo, em 2020, que de longe foi o ano que eu mais consegui ler. Eu hoje estou em um novo momento da minha vida. Eu iniciei a faculdade de psicologia nesse ano. Eu contei um pouquinho sobre esse processo para vocês em alguns vídeos aqui do canal. Inclusive tem um vídeo onde eu falo como foi meu primeiro semestre dentro da faculdade. Inclusive eu estou pensando em gravar um vídeo sobre o segundo semestre. Então se vocês quiserem um vídeo como esse, deixa aqui embaixo nos comentários. E além disso eu comecei a trabalhar. Estou trabalhando na área de RH durante as tardes. Então não sobra muito tempo livre para eu acabar conseguindo ler alguma coisa. Na verdade, os momentos de leituras normalmente são quando eu estou no trajeto do ônibus ou antes de dormir. Por esse motivo, eu passei a não me cobrar tanto mais para bater certas metas de leituras. E para 2023, eu não fiz a meta de 12 livros para o ano, como eu sempre costumava fazer, justamente para não me cobrar tanto. Até porque eu sei que provavelmente boa parte dos livros que eu vou colocar de meta eu não vou conseguir ler no final. Isso vai acabar me gerando uma certa frustração. Então, para evitar que isso aconteça, eu vou deixar simplesmente fluir as leituras em 2023, vou escolher aquilo que eu estiver com vontade de ler, sem uma cobrança muito grande, mas claro, sempre mantendo a leitura no meu dia a dia. Isso é algo que dificilmente eu vou abandonar por 100%. E eu recomendo que você também faça isso, não se cobre tanto com relação a leituras. Tem pessoas que conseguem ler mais rápido, mais devagar, isso depende muito do ritmo da pessoa e o como ela tem a sua relação com a leitura. E vão existir momentos da nossa vida em que a gente vai conseguir ler mais e há outros que a gente não vai conseguir ler tanto. Então respeite o seu momento, o seu tempo, seja lendo 10 ou 100 livros em um ano, no fim, ambos acabam sendo considerados leitores. Dito tudo isso, vamos agora então à retrospectiva do meu ano. Eu vou começar o vídeo falando das 3 melhores leituras. Após isso eu vou comentar um pouquinho sobre outras leituras que acabaram se destacando também durante o meu ano. Por fim eu vou listar os 3 melhores contos que eu li nesse ano de 2022, que com relação a contos foi um ano que eu li bastante. Então, iniciando aqui com o top 3 melhores livros que eu li. Em primeiro lugar fica uma das minhas primeiras leituras que eu realizei nesse ano de 2022, lá no mês de janeiro. E foi uma leitura que me marcou muito. Eu estou falando de O 15, de Raquel de Queiroz. Esse foi o meu primeiro contato com o texto dessa escritora, que é extremamente respeitada aqui no Brasil. Eu queria muito entrar em contato com a obra dela, e eu já comecei pelo O 15, que é uma das suas obras mais recomendadas. Em O 15, observamos o impacto da seca na vida das pessoas por meio de 3 perspectivas diferentes. A de uma moça da capital, de um fazendeiro que insiste em não desistir de sua terra, e de uma família de retirantes. A seca retratada aqui em O 15 é inspirada em uma seca que ocorreu no sertão no ano de 1915. Isso explica o título dessa obra. Então é um livro que traz todo esse contexto histórico relacionado ao Brasil e que une alguns elementos de ficção. Raquel de Queiroz tem uma escrita muito fluida, mas que ao mesmo tempo é muito bonita. Ela consegue te impactar em todas as cenas. Confesso que o núcleo de personagens que eu mais gostei de acompanhar foi justamente essa família de retirantes. Há um trecho que vem na contracapa aqui dessa minha edição que resume muito bem essa realidade extremamente dura que essa família vai passar. A faca brilhava no chão, ainda ensanguentada, e atraiu os olhos de Chico Bento. Veio-lhe o ímpeto de brandi-la e disputar a presa. Mas foi ímpeto confuso e rápido. Ao gesto de estender a mão, faltou-lhe o ânimo. O homem, sem se importar com o sangue, pusera no ombro do animal, sumariamente envolvido no couro, e marchava para casa cujo telhado vermelhava lá além. Como vocês podem ver, não é um livro grosso, ele tem cerca de 150 páginas, então você consegue lê-lo rapidamente, mas que com certeza fará com que você tenha diversas reflexões. Também recomendo que você veja o vídeo resenha dessa obra, que eu comento detalhadamente sobre tudo o que acontece aqui dentro do livro. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui nos cards para vocês conferirem depois. Com certeza vou ler outras obras de Raquel de Queiroz. Em segundo lugar, é um livro que foi escrito em 1967 e que ganhou uma adaptação no ano seguinte, que ficou muito famosa.
Eu estou falando de O Bebê de Rosemary. Esse é um livro de suspense psicológico que se passa nos Estados Unidos e é ambientado no ano de 1965 no edifício de Brantford, em Nova York, e é uma história narrada em terceira pessoa e dividida em 3 partes diferentes. Essa é uma história que cresce aos poucos. Você vai sendo envolvido pelo cenário, acontecimentos e personagens conforme os capítulos vão avançando, até chegar em um momento de completa paranoia que você passa a desconfiar até mesmo da protagonista. É um livro que tem uma atmosfera muito angustiante e tensa, em que você sente como a personagem está desorientada em meio aos segredos que ela vai descobrindo. Então aqui no início da história a gente vai acompanhar um casal, que é a Rosemary e o Guy, um casal de recém-casados que estão procurando aí um local para morar, e eles vão visitar esse edifício que é o de Brantford. Inclusive é baseado em um edifício que existe na vida real e que não por um acaso é um local que ocorreu várias tragédias. E aqui nesse livro, esse também é um prédio que é considerado um tanto mal assombrado, mas mesmo assim esse casal vai decidir morar lá. E a partir do momento em que eles entram em contato com seus vizinhos, que é um casal de idosos, a vida deles vai começar a virar de cabeça para baixo. E coisas bem macabras vão começar a acontecer. Esse é um livro que, sobretudo, demonstra até onde a perversidade humana pode chegar. E é desesperador acompanhar como vai ser esse processo de maternidade da Rosemary. Principalmente antes do bebê nascer, o período de gestação, que será bem conturbado para essa personagem. Não espere nesse livro criaturas grotescas, monstros aparecendo ou coisas do tipo. Realmente o que vai te causar medo aqui nesse livro são os próprios seres humanos. Enfim, é um livro genial, eu assisti a adaptação para filme, também é muito boa, mas ainda assim a obra original é muito superior. E por fim, para fechar essa lista, em terceiro lugar fica o livro Cirandas de Pedra de Lígia Fagundes Telles. Publicado originalmente no ano de 1954, esse é o primeiro romance da escritora e se trata de um romance de formação, em que vamos acompanhar a personagem Virginia na sua infância e no início da sua vida adulta. Ao decorrer dessa história, Virginia vai passar por 3 casas diferentes. Dentre essas casas está o colégio de internato de freiras, local em que ela vai ficar durante a sua adolescência, mas em nenhuma delas ela se sente pertencente. É como se ela fosse uma estrangeira em todos esses locais. Ou seja, uma personagem que não encontra uma família. Ela não encontra acolhimento em ninguém. Além da falta de carinho e atenção dos pais na infância, ela era também excluída no convívio com as irmãs, no caso Bruna e Otávia. Ou seja, uma pessoa que sempre foi rejeitada e tratada como um fardo. Com uma sutileza que só Lígia Fagundes Telles tem, essa obra vai abordar assuntos bem polêmicos, como adultério, racismo e homossexualidade. Além disso, a obra aborda de forma bem interessante o processo do luto. Esse é um livro bem íntimo e introspectivo, em que a gente vai conhecer o interior dessa personagem. E por isso mesmo, esse se torna um livro bem cru e muito sincero. É como se na história houvessem várias Virgínias e vários eus de si mesma, e cada membro de sua família vai conhecer um desses eus. Por exemplo, para a mãe, ela demonstra o seu lado mais exagerado e intenso. Já para a Luciana, empregada da família, ela demonstra um lado mais questionador e relutante. E para o pai, ela se demonstra mais discreta e quieta. Enfim, eu já conhecia a Lígia Fagundes Telles, mas só pelos seus contos. E entrar em contato com um romance da escritora foi como se eu tivesse conhecido uma outra Lígia, tão boa quanto a dos contos. Com certeza eu vou ler outras obras dessa escritora. Eu já estou de olho em As Meninas, que é um dos seus romances mais elogiados. Me digam aí abaixo nos comentários se vale a pena ler. Mas é isso, esse livro não podia estar de fora dessa lista. Agora eu quero falar rapidamente para vocês sobre algumas leituras que foram, de certa forma, destaque no meu ano de 2022. A começar por Terráqueos, de Sayaka Murata. Essa foi a minha segunda obra da escritora. Eu já havia lido Querida Combine, que entrou nas minhas melhores leituras do ano de 2020, se eu não me engano. E justamente por conta disso, eu estava com altas expectativas para ler este livro aqui. No entanto, eu acabei me decepcionando com essa obra em alguns pontos. Esse é um livro que me marcou, é um livro estranho, assim como as obras da escritora costumam a ser, mas houveram momentos que eu me senti incomodado com essa história. Eu acho que ela pesa a mão em certas coisas, tornando o livro confuso em diversos momentos. Também não gostei da conclusão que ela deu para essa história. Eu acho que o livro ele vai enveredando para um lado que não é tão legal. Eu me senti muito mais envolvido com essa história em seu início. E conforme o livro foi avançando, eu fiquei cada vez mais distante daqueles personagens, do que estava acontecendo. Enfim, se eu escolhesse uma palavra para definir esse livro, seria com certeza estranho. E eu consegui encontrar certas similaridades com Querida Combine. Mas sinto que aqui ela não conseguiu desenvolver os personagens de uma forma tão boa.
Mas de qualquer forma, eu recomendo que vocês leiam esse livro, é uma experiência bem única e acho que vale a pena dar uma chance. Apesar de eu não ter achado esse livro às mil maravilhas, foi uma leitura que me marcou em certos pontos, que aborda temas bem relevantes. Falando em obras que abordam temas relevantes, não posso deixar de colocar nesse vídeo o livro Passarinho, que quase entra no meu top 3 melhores leituras do ano. Esse é um livro infanto-juvenil, bem curto de se ler, é bem direto ao ponto, em que vamos acompanhar a história de uma garotinha chamada Kathleen, que está passando por um processo de luto. Seu irmão mais velho, que ela era muito apegada, morreu de forma trágica aqui nesse livro, e agora ela está tendo que lidar com essa situação junto de seu pai. Kathleen é uma personagem extremamente interessante, que enxerga o mundo de forma diferente, até porque ela é diagnosticada com autismo, e a autora consegue abordar tanto o luto quanto o autismo de forma muito boa aqui nesse livro. Lendo essa obra, em diversos momentos, eu me recordei de um outro livro chamado Extraordinário, que passa uma mensagem bem parecida com a que esse livro passa. Com certeza você vai se emocionar com essa história aqui. Não deixem de dar uma chance para Passarinha. Seguindo do último livro que eu li nesse ano de 2022, eu estou falando de A Mentira, de Nelson Rodrigues, que ganhou o vídeo aqui para o canal. Eu deixarei ele linkado aqui nos cards para vocês conferirem depois. Narrado em terceira pessoa, esse romance folhetim vai demonstrar a decadência de uma família burguesa que mora no Rio de Janeiro, e todos esses incidentes começam a acontecer a partir do momento em que Lúcia, a filha caçula, descobrirá que está grávida. É um livro bem interessante que, apesar de ter os seus poréns, é muito bom. Ele toca em diversas feridas aqui dentro dessa história. É um livro bem rápido de se ler, a escrita do Nelson Rodrigues é bem direta ao ponto, então dificilmente essa será uma leitura enfadonha para você, mas ainda assim eu quero conhecer as obras de fôlego desse autor para ver como ele desenvolve melhor aí os seus personagens. E para fechar esse vídeo, eu quero falar rapidamente com vocês sobre os contos que mais se destacaram nesse meu ano de 2022, iniciando com o conto Berenice, de Edgar Allan Poe, que está presente nessa coletânea lançada pela Companhia das Letras, intitulada De Histórias Extraordinárias. Texto originalmente publicado no ano de 1835, a história se inicia com uma reflexão repleta de metáforas vinda do próprio narrador, em que ele diz o seguinte: a desgraça é variada. Ou seja, há muitas formas de encontrarmos desgraça, podendo vir até mesmo da própria felicidade. E o nome desse narrador do qual estou me referindo é Egeu, que é um personagem nada confiável, então tudo que é narrado aqui nesse conto para nós leitores tem um certo ar de desconfiança por trás. É mais um daqueles narradores não confiáveis que a gente encontra na literatura. Essa é uma história que narra a confusão mental desse protagonista. E o grande ponto alto dessa história vem em sua conclusão, que tanto para o protagonista quanto para o leitor é extremamente surpreendente. E esse é um texto que mantém as melhores características da narrativa do autor. Uma delas é construir uma atmosfera extremamente densa que nos faz mergulhar na trama, e é uma atmosfera que vai de encontro com os acontecimentos da vida dos personagens, que são tensos também. Enfim, com Edgar Allan Poe não tem erro. Mas o conto que mais se destacou para mim nesse ano de 2022 é, sem sombra de dúvidas, A Igreja do Diabo, de Machado de Assis. Com um tom sarcástico e bem-humorado, aqui nessa história vamos acompanhar um diálogo entre Deus e o diabo, que o diabo fará um certo desafio a Deus, em que ele vai criar a sua própria religião. E durante a história vamos acompanhar as consequências dessa criação da nova Igreja do Diabo. É um livro que nos faz refletir sobre a natureza humana e o como podemos ser contraditórios. E para finalizar esse tópico, quero comentar rapidamente sobre o último conto que eu li nesse ano de 2022. O conto tem o título de O Peru de Natal, escrito por Mário de Andrade, narrado em primeira pessoa pelo filho do morto. Juca tem 19 anos e vai passar o primeiro Natal em família após a perda do pai. E logo no início do livro já fica claro para nós leitores que essa será uma ceia que trará uma grande mudança para essa família. É um livro muito bonito, que aborda o luto também de uma forma bem interessante, e que, apesar de ter esse tema bem melancólico, é um livro que traz uma mensagem muito esperançosa em seu final. Enfim, é uma leitura muito fácil de se fazer, muito fluida, mas que gera muita reflexão. Deixo recomendado que vocês assistam o meu vídeo de análise do conto após assistir esse vídeo aqui. Também deixarei linkado aqui nos cards. E é isso, pessoal. Finalizamos aqui a breve retrospectiva de leituras do ano de 2022. Ainda teremos um vídeo sobre os melhores quadrinhos e mangás que eu li durante o ano.
No entanto, esse vídeo vai ficar apenas para o ano que vem, no mês de janeiro. E com isso encerramos o ano de 2022 aqui do canal. Esse é o último vídeo. Eu quero aproveitar para agradecer a todos vocês que me acompanharam aqui no canal nesse ano de 2022. Muito obrigado por confiarem aqui no meu trabalho no YouTube, de assistirem o vídeo, darem o seu like, realizar os comentários. Sou muito grato a todos vocês. Eu espero encontrar vocês por aqui no próximo ano. Feliz ano novo, de muita paz, saúde e felicidade para vocês e a família de vocês também. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!